Olha, eu acabei de vir do culto e, e lá no culto ofereceram uma oportunidade, uma oportunidade para contar um testemunho ou levar para o povo de Deus uma palavra. Mas eu já tinha falado para minha irmã lá da igreja que eu queria falar sobre o que me aconteceu. Aí ela outro dia me falou assim: irmã, a senhora tem um testemunho para dar, né, irmã? Eu sacudi a cabeça para ela, confirmando que sim, porque no momento em que ela me falou dessa assim, eu não tinha a oportunidade de estar explicando para ela o que na verdade eu quero fazer. Porque o testemunho que ela falou é porque eu falei para ela que eu quero uma oportunidade lá no culto para estar contando para todos que Deus o Altíssimo, sim, o Todo-Poderoso, Magnífico, Majestoso, Glorioso Deus, apareceu para mim aqui na minha casa. Quando ela me falou testemunho, sinceridade, eu fiquei assim, indignada, porque eu estou quase completando 60 anos e até agora, nunca, mas nunca, alguém me procurou, alguém me contou que viu Deus, que Deus apareceu para ela. Não, nunca eu ouvi falar. Nunca ouvi ninguém falar isso para mim. A primeira vez que eu tô ouvindo falar que Deus apareceu para uma pessoa assim, pessoalmente, como ele apareceu para mim, como ele se apresentou para mim, sou eu mesma. Tá certo que até eu mesma fico impactada, porque é algo que a gente não tem palavras para falar, para explicar o que aconteceu. É algo assim tão grande, tão forte. Mas então eu pensei, não, acho que a irmã não entendeu. Eu acho que a irmã não entendeu, eu acho que não é só a irmã. Eu tô desconfiada que muita gente tá pensando, tá achando que eu tenho um testemunho para falar. Muita gente deve estar pensando que eu tenho uma experiência com Deus para contar. Muita gente deve estar pensando que eu tive uma visão, sei lá, alguma coisa desse tipo, e as pessoas estão estão vendo o que aconteceu comigo como algo natural. Algo que já aconteceu e está acontecendo. Parece. Eu acho que as pessoas que até agora me ouviu falar, contar do que me aconteceu, acho que elas não têm noção, eu não sei. Eu acho que, na verdade, elas não estão sabendo o que me aconteceu, ou não estão acreditando na minha pessoa. Ou alguma coisa desse tipo, elas não estão acreditando no que aconteceu. Como eu falo o que eu vi, a face de Deus, eu vi a face de Deus.
E a maioria, 99,9%, quem sabe, elas acham que, como Deus nunca mostrou a face dele para ninguém nessa terra, isso não aconteceu comigo. Mas elas pensam assim por quê? Porque ninguém nessa terra vê outro ser humano como Deus vê. Ninguém. Deus, ele vê cada um de nós como realmente nós somos. Ele vê, ele sabe quem realmente nós somos. E as pessoas não fazem ideia do que eu represento para Deus, porque na verdade eu acredito que Deus, ele se agradou e ele se agrada da minha pessoa, do que eu fiz para ele, do que eu faço para ele e do que eu estou fazendo para ele. Simplesmente vivendo uma vida de santificação, uma vida de retidão, uma pessoa que se desvia do mal, se desvia do pecado, uma pessoa, porque eu vou te dar um exemplo, desde os meus 11 anos de idade, eu vivo uma vida de santificação a Deus, porque minha mãe me colocou no colégio de freira quando eu tinha 11 anos de idade, no colégio dos padres, no internato, e lá eu ouvi falar de Deus. Eu era uma menina super sapeca até 11 anos de idade, meus irmãos sabem disso, né? Mas a partir dos 11 de anos de idade, quando eu soube da palavra de Deus, eu me apaixonei pela palavra de Deus, principalmente quando me falaram de Jesus. E como eu era católica, então eu senti o desejo de ser santa, santa mesmo, dessas de barro que o povo ajoelha e reza e pede milagres, e elas acreditam que a santa fez milagre, a santa curou, a santa fez isso, porque lá no colégio dos padres, das freiras, onde eu ficava, tinha muitos livros das histórias de santos, então eu lia muito, eu lia muito. Então eu senti o desejo de ser santa, eu queria ser santa. E aí eu perguntei para as irmãs o que eu poderia fazer para ser santa, que eu queria, quando eu morresse, eu queria fazer milagre depois de morta, igual são os santos da Igreja Católica, eu falava para ela. E ela me falou, você tem que viver uma vida de santidade, você tem que começar a fazer coisas de santo, ela falou para mim. Você não pode xingar, você não pode pecar, você não pode ver revista de nada que desagrada a Deus, você não pode fazer. E eu levei a sério. Então, até quando eu casei com o meu marido e até depois que eu estava casada com o meu marido, eu ainda tinha esses pensamentos quando eu era católica. E aí, quando eu conheci meu marido, ele era do ocultismo. Meu marido, eu não tenho certeza se ele era umbandista, se ele era do candomblé, ou se ele era da quimbanda, não sei que ele era dessas coisas. E ele era um homem muito difícil, e aí eu senti a necessidade de procurar outra religião. Foi quando eu encontrei os evangélicos. Fui para a Igreja Universal do Reino de Deus, lá as pessoas manifestavam e eu não acreditava. Porque eu não acreditava em nada disso. Mas acabou e eu vi que era verdade. Eu vi que era verdade, porque meu marido mesmo, ele manifestava aqui na minha casa com espírito maligno, com vários tipos de espírito maligno, não vou falar o nome, são muitos. Né? Quem conhece essas coisas de orixá, caboclos e guias sabe como que é, o que é. Então era assim, meu esposo ele chegou a ser cambone no centro. Então quem conhece sabe do que eu tô falando. Mas aí, ainda meu esposo sendo dessa forma, ele me tentava de todos os tipos, de todos os jeitos, e eu, como eu já era conhecedora das coisas de Deus, e passei a conhecer mais depois que eu passei a ser evangélica, eu nunca cedi aos desejos, às vontades dele e nem a minha.
não. O que eu quero dizer é que a minha vida toda eu vivi para Deus. Casamento para mim é só um. Meu marido era difícil, tem sido difícil, mas para mim é só ele, porque eu sempre acreditei que Deus não quer que mulher nem homem fica casando, descasando. Seja lá o que for a pessoa, para mim que tem que ser até o fim. O que tem que separar é a morte. Até que a morte o separe, então. Eu já vou fazer 40 anos de casada agora, este ano, faço 40 anos de casada. Meu marido é um só. É um só. E hoje eu falo que eu não sou casada com ele, eu sou casada com Deus. Me casei com Deus. Porque para a gente conseguir viver bem com qualquer pessoa, tem que ter Deus em primeiro lugar. Então, são coisas que eu tô tentando, que eu tô falando, para você tentar ver que eu tenho vivido para Deus. Eu vivo para Deus. Então, é mais ou menos isso. Gente, tem gente que fala que ela vai dar testemunho. Deus apareceu para mim na minha casa, não foi à toa. Não foi à toa. Eu não acredito que Deus apareceu só para mim, só eu que tenho esse direito. Não. Deus quer mais alguma coisa. E não é só de mim, é de todas as pessoas. Isso faz parte dos sinais do final dos tempos. Faz parte das coisas da vinda de Jesus. Deus falou que iria acontecer muitas coisas, muitos sinais apareceria, aconteceria, e eu quero contar isso para todo mundo. Ainda que não acreditem mais, é verdade, Deus apareceu para mim em pessoa. Tem gente que fala assim: "Ah, era um engano, era um enganador". Não era. Todo mundo sabe se é Deus, se é o diabo. Todo mundo sabe. Se era anjo, se não era anjo, todo mundo sabe, qualquer um sabe. Nós vivemos num tempo onde Jesus veio por nós. Na época de Moisés não tinha Jesus, Jesus não tinha sido sacrificado ainda. Jesus não tinha morrido no lugar de Moisés naquela época. E ele viu Deus. Moisés tinha sido um assassino, ele matou uma pessoa. Eu nunca matei ninguém. Eu nunca cometi nenhum tipo de crime. Minha alma é limpa, lavada para Deus. É mais ou menos isso. Eu só quero tentar fazer as pessoas entender que o que aconteceu comigo não é normal, não é natural, não é coisa que acontece com qualquer um. Mas aconteceu. E não é porque eu sou boa, não é porque eu sou santa, não é porque eu sou melhor que alguém. Não, Deus, ele tinha que aparecer para alguém, me escolheu e graças a Deus por isso. E eu não acho certo ficar de boca calada sem falar para ninguém o que me aconteceu e falar que é só um testemunho. Não é um testemunho, é muito mais do que isso, é muito mais do que isso. Tá bom? Deus abençoe. Eu vou parar o vídeo por aqui, porque senão vai ficar muito longo, vai ficar muito grande. Tem pessoas que não têm paciência para ouvir um vídeo longo, eles querem uma coisa curta que termina logo. Deus abençoe, tá bom? Boa noite.